Lindo. Apocalipse 2. Deixa eu ver se é o 2 mesmo. Glória a Deus. Digno de toda honra. Isso mesmo. E de toda glória. Apocalipse 3, melhor dizendo, capítulo, versículo 7. Eu marquei aqui e eu estava procurando lá atrás. Apocalipse 3. A partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Sei as suas obras e que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tem pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Amém. Eu gostaria que meus irmãos fechassem a sua Bíblia e orassem por alguns instantes. Eu gostaria que você conversasse com o Senhor aí. No normal, às vezes a gente está tão corrido, e às vezes a gente vem para a igreja corrido, e sai corrido de casa, e vem corrido do serviço, e vai corrido para casa, e vai corrido para o serviço, e a gente não tem nem como correr diante da presença de Deus. Alguns são tão atarefados, e tem dia que nós nos tornamos tão atarefados, que não temos nem tempo de ajoelhar, de fazer aquela pequena súplica, nem aquela palavra assim, de miséria, tenha misericórdia. Às vezes a gente não tem tempo, mas agora você tem um tempo aí, você vai ter no mínimo 5 minutos aí, contado no relógio, para orar. Pode orar, 5 minutos, contado no relógio. Querido Deus, Pai querido, meu Deus, está escrito, Santíssimo, que a oração, ela move os céus. Está escrito, Pai Santo, que através da oração, através de um diálogo que Moisés teve contigo, ele opinou a respeito de algo que o Senhor queria fazer. E de repente o Senhor queria ali matar todos os israelitas. Mas Moisés, Senhor, teu servo, lhe aconselhou. E o Senhor achou por bem mantê-los vivos. Aleluia. Pai, decova na basura onde canta, rabacanta rabassura onde cova. Nessa noite nós te pedimos, são apenas 5 minutos que nós iremos aqui falar, nesse período determinado. Nós iremos falar esses 5 minutos e te pedimos desde já, Santíssimo, que a sua glória seja levada em conta esse lugar. Porque eu quero que você observe bem, porque o que somos nós sem a tua presença? O que somos nós, Senhor, sem a tua presença? E se virar o rosto, Senhor, e se esconder o rosto de nós, que seremos de nós, Senhor? O que faremos nós, Pai Santo, se encolher a tua mão, managassuri onde cova na bacanta? E se, Pai Santo, por algum minuto sequer o Senhor se calar, e Pai Santo, e virar as costas para nós, eu te digo, Santíssimo, que isso é morte, papai. Isso, Senhor, é sepultura para nós. E por isso, Senhor, meu Deus, sem demagogia, papai, e sem nenhuma expressão, Pai Santo, hipócrita, eu peço, Senhor, Marak Sevil, Relap, Kitur, Remigebeck, Sikova, Nabaclavia, Surion de Cova, que perdoe os nossos pecados nessa hora, que os nossos pecados são muitos, e somente o sangue de Cristo poderá nos remir agora. Managassurion de Cova. E peço, Senhor, que faça uma pequena observação. Olha a mão de Jesus aí agora, olha a mão de Cristo aí agora, papai, e olha as marcas que eu deixei, olha as marcas que a igreja deixou, olha as marcas que esse povo deixou, papai, de Cova Súbria, e leve em conta que todos os nossos pecados estão sobre ele.
Revelou se contecamentato cor. E se revela sorevia sorcoman. E se pator que mansarai. E começa a derramar o teu fogo. Como Senhor, testificando perdão, testificando a sua misericórdia, testificando o teu amor, testificando, Pai Santo, as portas da salvação abertas a este lugar. Choneva cantaraba, cantaraba, surion de covanaba canta. Churove neve azor que mantaraba, cantaraba, súria. Quem pode sentir a presença de Deus aí? Managassurion de curva, as portas estão abertas. Eu queria que você entrasse agora, através dessa súplica, entrasse agora, através da oração. Manai choreva súria, choreva cantaraba súria. Papai, e o irmão que está seco, e a irmã, Pai Santo, que está seca, meu Deus, sabe lá o que está acontecendo. Às vezes pecou, às vezes errou, mas está aqui te pedindo perdão. Está aqui, Pai Santo, esperando, não de mim, não esperando nada esperando dos céus a resposta do Senhor. Está esperando dos céus, está esperando dos céus a resposta. Não é de mim, não é de nós, está esperando dos céus a resposta. Cantaraba súria. Jonevia nova surion de clavia surion de cova na bacanta rabasúria. Terai chonevia surion de canta na bacanta rabasúria. Espírito de Deus, manai pleisor, aonde estiver morada, acamagassai, aonde estiver uma porta aberta, entra nessa noite. Aleluia, aleluia. Olhe. Peça perdão pelos seus pecados. Pede perdão e fala para Deus que você quer um renovo nessa noite. Que você quer poder para renovo. Ei, relaxa, o heavy look, a lors, canoche anda. Esuca mantará, sorecha na basúria. Oh meu Deus, renova, Senhor, renova. Toca no íntimo da alma, Espírito Santo. Eu sei, Bandagassúria, que tu és o Consolador. Adentra meu coração agora, enche ele, toma conta dele, limpa de todo o pecado. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sim, meu Deus, escuta a oração do teu servo. Escuta, Senhor, a oração. Escuta, meu Deus, porque a oração nunca é demais. A oração é a mesma coisa de estar batendo na porta sempre e pedindo e gritando: misericórdia de mim, filho de Davi. Misericórdia de mim, filho de Davi. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É verdade, Senhor, é verdade. Sim. Ouve as nossas orações.
Eu te peço, tenha misericórdia de nós, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Sim. Receba a força de Deus, receba a sabedoria de Deus, receba o entendimento nessa noite. Meu Deus, meu Pai, fala profundo dessa alma, que venha ao mundo ser revelado, meu Deus. Revela o Espírito Santo, revela o mundo escondido. Sim, meu Deus. Meu Deus, que seu dia passa nessa noite. Pai, meu Deus, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, pode sentar no dom, glória a Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Lemos aqui uma palavra, ao qual sabemos ela de cor salteada. Nós temos muito conhecimento a respeito desse salmo. E alguns têm até algumas experiências a respeito desse salmo. Porque esse salmo, eu tenho ele como assim um resumo de tudo o que temos que ser, o que temos que fazer, o que temos que aprender. Esses salmos ele traz tudo suavemente, bem suave. São as palavras suaves de um poeta, de um músico, ao qual ele exorta suavemente a um jovem andar na presença do Senhor. Eu imagino que alguns já começaram no princípio da sua fé. Que a palavra do Senhor, no capítulo que eu li, lá no Apocalipse, no capítulo 3, fala a respeito de uma igreja que logo no primeiro amor, ela guardou a fé, ela vivia em harmonia, ela vivia tipo assim, suspirando Deus. Aonde essa igreja passava, as pessoas sentiam Deus na vida dessa igreja. E ela tinha um amor muito grande. Conta-se a história a respeito do amor, que um certo jovem, ele era crente, mas devido à frieza, ou vamos dizer assim, ele deixou de andar nessas águas profundas, que é da palavra e do Espírito. Ele deixou de navegar nessas ondas, ele deixou de contemplar esse mar de abundância, de vida e de amor. Ele deixou de contemplar tudo isso, ele deixou de navegar, ele deixou de beber das águas tranquilas e começou então a andar, a ver o mundo, começou a observar o mundo. Você sabe, amado, que diz que os olhos são a janela da alma. Geralmente tudo aquilo que a gente olha, a gente deseja, desce para o nosso coração agradavelmente, mas não a alma, agrada mais ao coração. Às vezes o coração, que é aquilo que a gente bateu os olhos e fala, nossa, aquilo ali é bom para mim, pega bem para mim, eu estou precisando disso, e às vezes nem precisa. E esse certo jovem começou a olhar para o mundo e de repente se desviou. E não muito longe dessa trajetória horrenda, ele virou um líder de salteadores, virou um líder de bandidos. Diz a história
que chegando João nessa cidade, onde havia esse jovem desviado do evangelho, ele de repente, quando ele estava chegando na cidade, diz que os salteadores o tomaram e o prenderam e disseram: levemos-nos conosco, porque nós vamos matar. Mas ele fez um pedido: olha, antes que aconteça tudo isso, me leve ao líder de vocês, eu quero conhecê-lo. E de repente, quando chegou lá, quem era? Era aquele jovem que ele discipulou, que ele ensinou, que ele cuidou. E de repente, quando aquele jovem viu João, começou a correr. E diz que João já estava com os seus cabelos bem brancos, bem mais do que o meu, e começou a correr atrás dele e falou assim: olha, Jesus está com as portas abertas para você. Olha, ainda há tempo, ainda há chance de você voltar. Não saia, não corra, espere. E aquele jovem parou por alguns instantes. Ele pensou que não tinha mais solução. Ele falou assim: olha, eu estou frito, estou acabado. Evangelho, mas não é bastante para a salvação. Eu conheço o evangelho, eu conheço a palavra, eu até preguei, mas não é o bastante. Não é o bastante eu só conhecer, porque melhor do que eu, Satanás também conhece, e ele vai ser lançado no lago de fogo. Não tem mais solução para mim. E de repente João conseguiu vencer ele. De tanto gritar, as pernas já não ajudavam. E olha, ele falou assim: por que corre? Você está escondendo de quê? Ele falou assim: eu estou escondendo de Cristo, eu estou escondendo do Senhor. E disse que quando João chegou perto dele, ele falou assim: não esconda, porque Cristo nesse dia te abraça. E abraçou ele, e o jovem desmaiou de tanto chorar, em prantos e choros. E João novamente cuidou dele, tirou os carrapichos, tirou os espinhos, tirou os abrolhos, tirou todas aquelas as sujeiras, lavou novamente a lã. Aleluia, aleluia. E ele voltou para Cristo. Esses salmos, amado, traz à memória essa história que eu acabei. Eu tenho certeza e não falo com variação ou com sombra de dúvidas. Eu falo sem medo de errar. Que tem pessoas aqui que às vezes estavam assim, como diz, estava no ribeiro das águas, que as raízes estavam estendendo-se de Cantarabassúria ao ribeiro das águas profundas, e as águas que alimentam o corpo, alimentam a alma, traz uma satisfação tremenda e nobre e regozijante, mas as raízes começaram a se secar. As raízes começaram a se secar. As raízes começaram a andar em pedregulhos, em terra arenosa, em terra que não é fértil, que não tem água e que não tem vida e vida abundância. onde curva na bacanta, eu tinha preparado uma outra mensagem, uma mensagem ao qual eu estava com ela na minha mente, não estava no coração, estava na minha mente, e de repente eu conversando com o Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra. Glória a Deus, Pai, fala, Jeová. Seja louvado. Seu nome é santo, Pai. E o que são? Por que essas raízes deixaram de ir ao profundo das águas? É porque os olhos cobiçaram, é porque o coração desejou, é porque deixou ali algumas recomendações, como andar em espírito e verdade. O coração às vezes desejou um namorado, e de repente veio sabe lá o que, desejou uma namorada, e de repente não veio um namorado e nem uma namorada, veio um laço. Ou até mesmo veio um namorado e veio a namorada, mas de repente aquele contato se transformou em um laço.
Tem coisas que, vamos dizer, tem pessoas que Deus fala, é como se tivesse Deus apresentado. Você é dele e ele é seu. E de repente, no meio do caminho, as pessoas começam a fazer tudo errado. Oh, meu Deus, fala mesmo. Começam a fazer tudo errado. Oh, Deus. E os grilhões começam a aprender. As tentações que está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 5, começa a tomar conta do coração. Que são as paixões, que são os desejos, que são a cobiça. E começa a vir em prática todas as outras coisas começam a vir em prática, inclusive ocultar o pecado, ocultar o desejo, ocultar a malícia, esconder. Às vezes chega aqui na igreja com aquela cara de crente que parece crente, mas não é crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O brilho do rosto acabou. Meu Deus e meu Pai. Olha nos teus olhos e não vê mais aquela pessoa que está dentro de você. Oh, Deus. Está apagando o olhar do Espírito Santo. Aleluia. Você quer fazer um teste, se você quer saber se o Espírito Santo está na sua vida ou não? Quando um endemoniado estiver aí, você pede para ele olhar dentro dos teus olhos. Aquele que tem um brilho, ele não consegue. Satanás não consegue olhar dentro dos olhos de um cristão. Mas a pessoa que está indubitavelmente, ou está devendo, vamos dizer assim, está em débito, ele mete a mão na orelha do cara. É do cara, não é do cristão, não é do cara. Ele mete a mão. Uma vez aconteceu isso lá na nossa igreja. Quando endemoniou, o primeiro lugar que o demônio foi no estragado, lá chegou tapa nele. Foi a primeira pessoa. E depois a gente foi conversar e a pessoa realmente, e naquela noite a pessoa fez um concerto com Deus. Não tenha vergonha de fazer concerto com Deus. Não tenha medo de confessar o seu pecado. Sim, mas tenha medo de morrer, porque lá, de repente você às vezes pode ser afastar de Deus, mas de repente o inimigo da sua alma quer ser seu amigo. Por alguns instantes ele vai te usar. Ele vai deixar cumprir todos os desejos, a cobiça, a ira, a peleja, a contenda, sabe? Alguns irmãos às vezes contendem-se uns com outros assim, e acha que às vezes é uma coisa do irmão, uma coisa... Não, o Satanás está ali olhando e aplaudindo a sua atitude. Ele fala, muito bem, o inferno uivando, assoviando, soltando fogos de artifício. Esse aí é nosso amigo, aleluia. Esse é nosso amigo. O que foi? Ele está causando uma contenda, está brigando, aleluia. Esse é amigo nosso. Ganhamos mais um, aleluia, para a destruição da igreja. Aleluia. E de repente vem Cristo todo suave e todo manso e manda-lhe dizer que ele chorou por você. Ele orou ao Pai por você. Ele derramou sangue por você. Aleluia. Quando você mente, você às vezes está pensando que é uma mentira, que não faz mal, faz sim. É verdade. Oh, Paizinho querido, tu és lindo. Irmãos amados, você está repetindo a pregação do mês, da outra vez que você viu. Tem gente que ouve e continua fazendo errado. Deus falou para Israel que tirou ele da terra do Egito mais de 66 vezes. Lembre-te, Israel, que tirei da terra do Egito. E Deus falava a mesma coisa. Lembre-te, Israel, que eu tirei da terra do Egito. Lembre-te, Israel, que eu tirei da terra do Egito. E Israel teimando. E às vezes tem gente que quer ser melhor do que Israel. Não ponha o teu coração melhor do que Israel. Não acha que aquele pessoal no deserto é pior do que você. Não, se brincar, nós somos piores do que eles. Sabe que às vezes eu olho para mim
E eu vejo, às vezes, eu olho para mim e eu vejo a história. E alguns irmãos que estão dentro da história, dentro da igreja, melhor dizendo. Eu vejo ali, tem ainda no nosso meio, ainda tem Datan, Corá ainda tem. Abirão. Ainda tem essa galera assim que acha que a liderança nada é do que apontado por um homem e que ele poderia fazer melhor e não seria essas pessoas que deveriam estar na frente, tinha que ser eles. Meu Deus! É forte. O seu tempo vai chegar, mas eu te garanto, meu querido, vai ser com muito fogo, vai ser com muita prova. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai atravessar o deserto com um cantil d'água. E às vezes o cantil de água vai acabar. Aí Deus vai falar, vai ficar esperando lá do céu com braços cruzados. E vai falar assim, eu quero ver o que ele vai fazer agora. Sem água nenhuma. Às vezes a gente olha para a liderança e às vezes a liderança comete erros também. Moisés, com mais intimidade, foi o homem mais íntimo da terra, ele cometeu erro. O Senhor falou assim, ó, você está vendo tudo isso aí? Olha lá, olha do alto, porque é a única coisa que você vai fazer, você não vai entrar na terra prometida. Por quê, Senhor? Porque você pecou contra mim. Você lascou o pau violentamente naquela rocha, e aquela rocha simboliza o meu filho. Amados, eu queria que você raciocinasse comigo. Aquela rocha só simbolizava Cristo. Imagina alguns de nós que nós tocamos em Cristo. Imagina alguns de nós que nós tocamos na igreja. Imagina alguns de nós que nós tocamos na unção, nós tocamos nas palavras de Deus, nós tocamos na profecia. Imagina a violência com que causamos a Deus. Imagina. E sabe o que é? E sem nenhum conhecimento espiritual, sem nenhum esforço, sem nenhum jejum, sem nenhuma oração, é apenas uma hipótese, e você, pela sua hipótese, acusa e aponta e condena. Aleluia. Então, meu querido, decanta na basura onde curva na bacana. E o interessante é que as pessoas, elas realmente confiam no perdão de Cristo, confiam no perdão do Senhor. O Senhor perdoa os meus pecados. E de repente vem aquele refrigério no seu coração e Deus fala assim, perdoados estão os seus pecados. Mas pergunto a ti agora, porventura pode voltar uma criança já germinada, já gerada, de 3 meses, voltar ela a ser nada novamente, sem que haja uma consequência? Já foi gerada. Eu vou tirar, você já está cometendo outro pecado, aleluia. Eu vou matar, está cometendo pecado. Ela vai nascer, mas às vezes o pecado que às vezes você cometeu, aquela criança não era para existir. Você está entendendo? O pecado, eu estou colocando uma criança, é uma consequência que não tem volta. As palavras que eu falei agora, milésimos de segundo, não terão volta. Elas ficarão na sua mente, ficarão no seu coração e ficarão marcadas na sua vida. Elas não voltarão. Estará anotada no memorial de Deus. Tem um anjo do Senhor anotando cada palavra e cada atitude nossa. E essa palavra até pesa o meu coração. Pesa, porque sou pecador também. Não porque eu sou pregador, às vezes, ou dizem que sou pregador, não sou pregador, aleluia. E não pensa que pesa muito mais a mim do que você que ouve.
Moisés falou uma palavra. E ele disse assim, e Josué sentiu ciúmes. Quando viu aqueles homens profetizando, ele falou assim: olha, quisera eu que todo Israel fosse profeta. Meu Deus, santo. Quisera eu que toda a igreja fosse espiritual. Quisera eu que todos os irmãos que aqui estão tivessem um tempo, pelo menos de 1 hora de oração na presença do Senhor. Quisera eu que todos os irmãos jejuassem no mínimo 5 dias na semana, Necova, Sub, Ondecova, até meio-dia. Eu te garanto que a sua vida ia mudar. Quisera eu que alguns dos irmãos que aqui estão lessem pelo menos um capítulo da Bíblia e meditasse e fizesse nele algumas perguntas, e pudesse meditar em algumas respostas e alguma palavra que fala a palavra do Senhor. Aquelas palavras que você tem dúvida a respeito, quisera eu que você tivesse a curiosidade de saber. Você ia saber muito mais da palavra do Senhor do que você ouve pregar. Quisera eu que você tirasse do papel Temancanaga, Surion de Corva Nabacá, e trouxesse em espírito para a sua vida, lá no seu quarto, ou seja lá onde for, aqui na igreja, e você olhasse assim, fechasse os olhos e falasse: eu não quero saber que nem está para a direita, e nem quem está na minha esquerda, e nem quem está na minha frente, e nem quem está na minha atrás. Eu não quero saber que hora que vai acabar esse culto. Eu quero entrar na presença de Deus. Aleluia. Nós erramos não conhecendo as Escrituras. Nós erramos não conhecendo o poder de Deus. Nós erramos não querer tocar em Deus assim, sentir Deus na mão, aleluia, sentir a presença de Deus. Nós erramos. Eu falei: Senhor, eu queria que o Senhor me matasse. Oh Deus santo. Me mata, por favor. Jesus. O meu coração às vezes se sente desolado como o de vocês. Não é diferente? Às vezes a gente está tão apegado ao mundo, e às vezes de tudo aquilo que nós aprendemos e geramos, aquela intimidade, que a porta está aberta ainda, aleluia. E aquela intimidade, e às vezes a água, as raízes começam a sair para outro canto. Não é a água que seca. A porta está aberta, nunca seca. Jamais secará. Mas as nossas raízes começam a tomar caminhos diferentes. Começam a andar em terras áridas, em poços rotos, começam a beber água suja. Aleluia. Aleluia. E essa água envenena. Essa água muda o nosso olhar. Essa água muda o nosso falar. Essa água muda o nosso proceder. Essa água muda o nosso agir. E começamos a agir e nós queremos às vezes ser socialistas. E nós queremos ter aquela paz com aquele ímpio, entrar nas suas conversas, entrar na moda, andar junto com ele, falar como ele anda, ser como ele anda. E não queremos às vezes abrir mão de Cristo. Nós já abrimos mão. Já abrimos mão. Irmãos e irmãs, como você pode provar isso que já abriu mão? Eu posso provar através do relógio. A partir do momento, você lembra que todas as vezes que a gente vai comemorar a passagem de ano, quando dá meia-noite, feliz ano novo e tal, já a partir da meia-noite, quando é meia-noite e 7 milésimo de segundo, já passou para 2016, coisinha mínima, 1 bilionésimo de segundo, já é 2016. Eita, meu Deus. O tempo não volta. Mas o arrependimento que Deus deixou. Aleluia. A palavra que Deus deixou.
O Senhor falou: arrependei-vos. Ele disse: olha, o tempo não volta, mas eu, Decovanabassúria, sou superior ao tempo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim, Decovanabassúria. Eu sou o alto, eu sou o baixo. Eu entro ao celeste, às mais profundas árvores. Eu entro mais no profundo das águas. Eu entro na terra, eu saio pela terra. Eu entro na geleira e saio da geleira. Eu entro no fogo, eu saio do fogo. Eu entro no mar, saio do mar. Eu vou aos céus, eu vou ao inferno. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Eu imagino que Jesus chegando no inferno, ele teve que desfazer da glória dele pelo menos umas 10.000 vezes. Estou calculando por baixo, porque eu não entendo muito da glória de Deus. Mas deve ter desfeito da glória dele demais da conta para o inferno não explodir. Meu Deus, é verdade. Ele se diminuiu. Ele diminuiu como aquela vez que ele lavou os pés dos discípulos. Porque no geral, a gente sabe a respeito da história que quem lavava os pés do visitante era o servo mais humilde. Era o servo daquela casa, o mais humilde. Aquele que, vamos dizer assim, considerado pó mesmo. Aquele que não prestava para mais nada, só para aquilo. O mais humilde era que lavava os pés dos que estavam chegando na casa. E Jesus se desfez. Ele colocou lá embaixo. Meu Deus. Ele desceu, ele fez, vamos dizer que ele levou sobre si a escória minha e sua, a nossa escória, a nossa podridão. Aleluia. E ele se fez servo Oh, meu Deus. para ganhar eu e você. Eu convido você nessa noite, ó, já estou passando. Aleluia. Eu convido você, fecha os seus olhos, não olha para mim não. Você não vai ganhar nada olhando para mim. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Imagina você agora. A sua condição, o seu pecado, a sua debilidade, a fraqueza do seu coração agora. Lembra de todos os pecados que você cometeu hoje. E lembra dos pecados que você cometeu essa semana. Lembra deles agora. E pensa você agora que hoje, sem medo de errar, eu falo, Jesus quer passar uma borracha nele agora, mandar a gassúria onde curva e resgatar aquela comunhão que ele tem com você, que ele tinha com você. Ele está dizendo assim, ó, volta, corre. Jesus olha para você e olha para o lado, o inimigo sorrindo para você, fala assim, ó, eu enganei ele, eu enganei ela, eu enganei ele com essas imagens, eu enganei ela com essas imagens, eu enganei ela. Eita, Jeová, aleluia. Eu enganei ela, Meu Deus. eu enganei ele. Ele que diz que ser cristão, ela que diz ser cristã, e chega lá não sente nenhum arrepio, não sente nada. E o capeta olha para você e fala assim, ele está seco, ela está seca. E Jesus olha para ele e fala assim, mas eu posso encher, eu posso dar vida, eu posso trazer. Eu sou o caminho, é a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Decantarabassuri onde curva, decantanabacantarabassuri onde curva, denamassuri onde curva nabacantarabassúria, decantorobiassuri onde curva nabassúria. Deus quer refazer as alianças hoje. Genabassuri onde curva nabacantarabassúria. Deixa o pecado de lado. É mentira, decova na bassúria. Às vezes Satanás queria colocar no teu coração, aguçou toda a cobiça, aguçou tudo aquilo que estava escondido, estava sepultado, aleluia, e de repente veio à tona todo o seu pecado, todo o seu desejo, toda a sua cobiça, toda a sua malícia, toda a sua desobediência, veio à tona. Mas hoje o Senhor quer liquidar da sua vida.
O Senhor quer tirar da sua vida. Geneve Assur comanda cantará basuri onde cova na bacanta. Geneve Assuri onde cova na bacanta, rabassuri onde cova na bacanta. De cova na basuri onde cova na basuri onde cova. Tu és um escolhido para mim, demanta. Tu és um escolhido. E escolhido não faz graça para o mundo. Escolhido faz graça para mim. Escolhido anda no meu caminho. Escolhido anda na minha palavra. Escolhido anda nos meus desejos. Escolhido anda nos meus ventos. Anda nos meus ares. Escolhido anda de cova na basúria. No meu prazer. Escolhido. Escolhido, de cova na basúria, de cova na bacanta, rabassúria. Escolhido para morrer pro mundo, de manta, rabassúria, de cova, de rabassúria, onde cova. Às vezes os escolhidos têm uma ideia errada. Os escolhidos às vezes pensam que pode fazer o que quer e Deus vai perdoar. Eu vou te falar uma coisa: Deus vai te dar uma paulada na sua cabeça e vai te colocar no chão e vai esfregar você no chão. Deus vai fazer com você igual faz aquela pessoa que está ralando milho. Vai te deixar só o sabuco para você aprender o que é o escolhido de Deus. Escolhido quer inventar moda. Escolhido quer andar com o mundo. Escolhido não é assim. Escolhido é excluído do mundo. Escolhido é escória para o mundo. Escolhido é vitupério para o mundo. Eles olham para o escolhido e falam: você é um crentinho de meia tigela. Você não é nada. Você nada é. Você não tem carro novo. Você não tem nada novo. Mas sinta a presença de Deus aí. Deixa Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Rabacanta, rabassúria, onde cova na bacanta, rabassúria. De cova na bassúria, onde cova na bacanta. Choreve assur que ontem nobia canta, rabassúria, onde cova. Ai, choneve assur que anta na bacanta, rabassúria, onde cova. Geneve assur que manda rabassúria. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Derai, choneve assúria. Deixa Deus te tocar aí nessa noite. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Janai soneve assur que onde cova na bacanta rabassúria onde cova. Deracho neve assur que na bacanta rabassúria. Vou dizer uma coisa. Olha, Deus está procurando aqui nessa igreja homens e mulheres que tenham coragem de falar a verdade. Deus está procurando nessa igreja homens e mulheres que tenham coragem de marchar em espírito e em verdade. Deus está procurando os jovens que estão no ribeiro das águas. Aleluia. Levante, irmão, fique de pé. Aleluia. Pega na mão do seu irmão. Sem ira, sem contenda, sem peleja. Fala: Deus. Fala: Deus, me usa nessa noite. Deus, derrama aqui sobre nós a sua glória. Porque nós não merecemos, mas precisamos. 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 Xanabacantarabacantarabassuri onde cova na bacanta. De cova na bassuri onde cova na bacanta. Deixa o Espírito de Deus te tocar. Faça renovo. Faça uma aliança com Deus agora. Faça. Fale para Deus aí, fale para Deus. Deus, eu quero refazer a aliança. Eu quero voltar a orar. Eu quero voltar a jejuar. Fala com Deus aí, fala. Senhor, aqui está a tua igreja. Pai, eu estou incluído no meio dela. Eu peço, Pai Santo, que refaça um concerto comigo. Pai Santo, porque está escrito na tua palavra, Israel fazia o concerto com eles. Sim, Israel fazia o concerto contigo, mas Israel sempre quebrava o concerto. E até que um dia
Eles pediram: Deus, faça um concerto comigo, porque o seu concerto é eterno, o seu concerto é permanente, o seu concerto é duradouro. Pede para Deus, pede para Deus, pede. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vem tocando, Pai Santo, no íntimo agora. Vem renovando vidas aqui, papai, em nome de Jesus Cristo. Vem trazendo, Pai, decova na basura e onde decova. Vem trazendo, meu Deus, vem trazendo renovo essa vida aqui, papai. Vem trazendo um fogo aqui, fogo. É fogo do alto, fogo do alto, fogo do alto, fogo do alto. Sinta fogo, 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 renovo, 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 renovo. Sinta, 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 sinta. Deus, je n'ai que te le pleixo todo diante. Pai, derate um deve a sor que manta. E choi per ele vil chanante glosse rocha diante. Esse flecha tá bem before. Pai, derrama fogo sobre ela agora. E Pai Santo, renova as suas forças. Renova as suas forças. Renova as suas forças. Renova as suas forças. Pai, quebra as cadeias, as correntes. Quebra, Senhor, todas as amarras. Tira, Pai Santo, do coração dela tudo aquilo que impede de sentir a sua glória, a sua presença, o seu poder, a sua glória, 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 a sua glória. Ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que não é crente aqui? Tem alguém que não é crente que quer aceitar Jesus hoje? Quem não é crente? Quem não tem o Espírito de Deus e quer ter o Espírito de Deus na sua vida hoje? Eu estou falando de pessoas que não são crentes. Eu estou falando de pessoas que ainda não aceitaram Jesus e que ainda não tiveram o prazer de sentir o gozo celeste, o gozo que só Deus pode dar. Quem tem? Quem é? Tem alguém? Tem alguém? Aquele gozo, aquela paz que só Deus sabe dar. Quem tem? Quem quer agora hoje? Eu sei que seu coração está fumegando. Eu sei, demantará basura e onde curva, que o seu coração está ardendo aí, derabassúria. E te digo mais, o seu coração endureceu agora para não aceitar Jesus como Salvador da sua vida. O seu coração, te falo agora o formato que está como se tivesse alguma coisa bem dura dentro dele agora, impedindo que você aceite a Jesus. Vou te dizer o que é isso. São as amarras de Satanás, são os prazeres da carne, porque você está tão preso a este mundo, você está tão preso a este mundo, que você não quer largar, você endurece o coração e acha de cova súbia que isso é normal, pois saiba que isso não é normal. Agora eu quero, falaram que era 10:09, eu já pôs 5, mas eu quero fazer uma oração especial aqui. Toda a igreja vai levantar a mão, levante a mão, igreja. E a mocidade vai vir para cá agora. A mocidade, porque a mocidade é o futuro dessa igreja. De preferência de joelhos. De joelhos. Eu quero que toda a igreja venha aqui em volta da mocidade. Venha aqui em volta da mocidade. Em volta da mocidade, estenda a mão sobre ela. Estenda. E o pastor da igreja vai sair e colocar a mão na cabeça de cada um. Aleluia. Vai lá, pastor, vai lá. Não precisa ter medo, não. Aleluia. Como diz aquele velho ditado: pé de galinha não mata pinto. Aleluia. Vai lá. Ora, galera, ora, igreja, ora, igreja. E as irmãs que sentir, pode vir aqui orar pelos irmãos. Vem orar, vem orar. Deus eterno e maravilhoso Senhor dos Exércitos, eu peço, Pai Santo, que não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar.
Não deixa o fogo apagar. Desfaz os laços. Desfaz as correntes. As cadeias. Desfaz, Pai. Tira essa frieza espiritual. Tira essa morte espiritual. Tira essa morte espiritual. Porque está morta espiritualmente, papai. E eu te peço, ó Pai Santo, que resgata. Que renova. Renova, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa os seus delitos, perdoa os seus pecados, perdoa as suas transgressões, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ele, Pai, que enche Ele do Teu Espírito. Pai, desça fogo dos céus sobre ele e vem queimando do alto da cabeça a planta dos pés. Faz dele um novo homem, faz dele uma nova pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço em nome de Jesus que faça desse jovem um pregador, assim como o Senhor abriu os meus olhos. Eu quero que o Senhor abra os olhos dele e mostre a ele, Pai Santo, o que são os desígnios. Coloque, Pai Santo, os teus sonhos no coração dele, para que ele possa sonhar os teus sonhos. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que a partir de hoje o Senhor comece a mover na vida dele, na vida dele, na vida dele, na vida dele. Janabacantarabassúria, receba aí, receba, receba, receba. Você é para ser pregador, você é para ser pregador, você é para ser pregador. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Pai, essa aqui é a pregadora, usada por Ti, usada, papai, é usada. É assim que fala meu coração, Senhor. Fala no meu coração aqui, ela é usada, usada por Ti. Decantarabassúria ondecova. Pai Santo, demantarabassúria ondecova. Eu peço que o Senhor renova assim. Renova os votos, renova as forças, renova os votos, renova as forças. Em nome de Jesus Cristo. Faça relembrar tudo que ela esqueceu. Pai, Juneve Assúria ondecova. Pai, eu sei que essas lágrimas têm valor para Ti. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, decova na Bassúria, que desça fogo dos céus sobre ela agora, e que renove as suas forças, e que as suas raízes alcancem os ribeiros das águas nessa noite, e que as raízes alcançam o ribeiro das águas. Receba o renovo aí.